Nesse período, 1889 a 1930, começa um outro Brasil. Temos agora um presidente, até porque o período do Brasil colônia foi o período da escravatura. Agora, 1888, houve a abolição da escravatura e aí a crise também dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo e provocaram uma ameaça à segurança do país. Assim nasceu essa nova forma de governo que temos até hoje, né? O país tornou-se uma federação. Foi chamada de Estados Unidos do Brasil. E a nossa bandeira teve esse símbolo que traz até hoje. Só que todo esse processo, a população não participou. Foi um processo feito nos gabinetes. As oligarquias, né, que na época dominavam o Estado, eram que formavam. Os ricos e poderosos proprietários de terra eram quem comandavam as cidades brasileiras naquela época. E muitos deles tinham um título de coronel, graças à compra de patentes militares, e esses grupos tinham grande penetração no poder e controlavam a população, era o tal voto de cabresto. As oligarquias mais poderosas, quer dizer, aqueles donos de terra que possuíam, que eram proprietários de grande terra, os tais coronéis, as mais poderosas eram São Paulo e Minas. Eles se revezavam no poder, elegendo sempre o presidente. Então, era chamada política do café com leite, porque ou era São Paulo ou era Minas que elegia o presidente, né? E como ficou a assistência à saúde nessa época, né? A assistência à saúde estava muito ruim, porque, como a gente viu, se formou uma estrutura mínima de saúde naquele slide anterior. As cidades brasileiras estavam à mercê das epidemias. A varíola, a malária, a febre amarela e a peste mataram muitas pessoas. Os navios não queriam mais atracar no porto do Rio de Janeiro, porque a situação sanitária era a pior possível. Então, com isso, o Brasil estava perdendo os seus investidores. Dessa forma, como o país estava mergulhado num caos, né, sem os investimentos, sem poder exportar seus produtos, foi perguntado o que fazer para melhorar esse caos em que o país estava mergulhado. Então, Rodrigues Alves, presidente do Brasil, nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal, que se propôs, né, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Erradicar a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, que estava mutilando e matando muitas pessoas. E aí nós vamos ver que ações foram realizadas, né, por Oswaldo Cruz. As campanhas sanitárias, atividades de desinfecção e o combate ao mosquito. E o uso da força e da autoridade é que eram considerados instrumentos. Então, como fazer com que as pessoas, né, aceitassem essas campanhas sanitárias? Porque não tinha outro meio naquela época, que era educação e saúde, era utilizada a força policial. E os colchões das vítimas que morriam eram queimados, para que ninguém pudesse se contaminar. Com isso, começou a revolta da população, que não queria aceitar esses métodos e a vacina. Né? E como combater essa epidemia e a revolta ao mesmo tempo? Havia revolta da população que não aceitava a vacinação. Então, foi feita uma lei federal porque vigorou em todo o país, tornando a vacinação obrigatória. Todos tinham que se vacinar.
Hoje é diferente, porque a gente conhece as vantagens da vacina. Na época não houve essa campanha de educação, então era mesmo de forma obrigada. O modelo campanista, né, que foi o modelo depois desenvolvido, esse modelo foi chamado de modelo campanista, né, conseguiu que a febre amarela se extinguisse no Rio de Janeiro, né? E aí o atual, né, Oswaldo Cruz, que estava no comando desse modelo campanista, ele ganhou força e formou o primeiro embrião da área da saúde, que foi uma diretoria geral, que era composta por esses segmentos, né? Existia uma seção demográfica.